Imagine encontrar alguém que parecia ter sido esculpido exatamente para você. Cada palavra, cada gesto, cada olhar parecia se encaixar perfeitamente no quebra-cabeça da sua alma. Ele parecia entender as suas dores sem que você precisasse explicá-las. Parecia adivinhar seus pensamentos antes que eles saíssem da sua boca. E por um instante, você acreditou que o destino finalmente havia feito justiça. Mas, de repente, sem sinais claros, ele desaparece. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação, apenas um silêncio que ecoa como uma ausência física. Você fica preso na pergunta que não quer calar. O que aconteceu? Na psicologia profunda, Carl Jung nos mostra que o comportamento humano raramente é fruto apenas do momento presente. O sumiço repentino, aquilo que hoje chamamos de ghosting, muitas vezes é o reflexo de forças internas que a própria pessoa não consegue compreender. É como se algo inconsciente a puxasse para longe, não porque você não tenha valor, mas porque ela se vê confrontada com partes de si mesma que teme enfrentar. E o desaparecimento é, muitas vezes, uma fuga, não de você, mas de si próprio. O que nos destrói por dentro nesses momentos não é apenas a perda do contato, mas o vazio de não ter respostas. É o peso de se sentir rejeitado, sem saber o motivo. Jung dizia que a solidão não vem por não ter pessoas ao redor, mas pela incapacidade de comunicar aquilo que é importante para nós. E talvez seja exatamente isso que tenha acontecido. Quando um homem desaparece, é porque algo nele não consegue se conectar profundamente sem sentir que está em risco. Esse risco não é sempre físico, mas emocional, e por isso invisível para quem está de fora. Ao olhar mais de perto, percebemos que esse tipo de afastamento pode carregar raízes muito mais antigas do que o relacionamento em si. Feridas emocionais de infância, medos herdados de experiências passadas, traumas silenciosos, tudo isso pode criar um campo de batalha interno onde a intimidade se torna ameaçadora. Jung nos ensinou que o inconsciente é como um oceano profundo. Há correntes que nos puxam para direções que não escolhemos conscientemente. O desaparecimento pode ser apenas a superfície visível de um conflito muito mais complexo. E é justamente por isso que, antes de culpar a si mesmo, é essencial compreender que a ausência dele não define o seu valor. Talvez o que tenha acontecido seja apenas mais uma prova de que nem todos estão prontos para lidar com a profundidade de um vínculo verdadeiro. No fundo, o sumiço pode dizer muito mais sobre as batalhas internas dele do que sobre qualquer falha sua. E se você conseguir ver isso com clareza, vai perceber que a questão não é por que ele foi embora, mas por que eu mereço alguém que fique. Quando alguém que parecia perfeito desaparece sem deixar rastros, a mente não se contenta com o silêncio. O cérebro humano é programado para buscar sentido, e a ausência de respostas cria um vazio angustiante que nos força a inventar hipóteses. É nesse espaço que a insegurança cresce e as dúvidas sobre o próprio valor começam a enraizar-se. Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos dominando, e nesse caso, a rejeição desperta medos e inseguranças que talvez já existissem muito antes dessa pessoa entrar na sua vida. Essa ausência física se transforma em presença mental constante. Você se pega revisitando conversas, analisando mensagens, procurando sinais escondidos que expliquem a partida. Mas, muitas vezes, não há pistas no nível consciente. Isso porque o desaparecimento não é apenas uma decisão racional, mas o resultado de forças inconscientes que operam silenciosamente. Jung via o ser humano como um campo de batalha entre a persona, a máscara social, e a sombra, a parte que escondemos, inclusive de nós mesmos. Quando um homem some, pode ser porque a sombra dele se sente ameaçada. O impacto emocional desse tipo de afastamento é profundo, porque não há rituais de encerramento. Diferente de uma separação tradicional,
Não há conversa final, não há um adeus que permita elaborar o luto. O sumiço é um corte brusco que deixa feridas abertas, e para a psique, isso é como uma fratura que nunca recebeu o devido tratamento. Jung lembrava que o inconsciente não perdoa o que é ignorado, e essa ferida não reconhecida pode continuar sangrando por muito tempo. Mas é importante perceber que o silêncio do outro não é o mesmo que um julgamento definitivo sobre quem você é. Na psicologia junguiana, entendemos que cada pessoa carrega dentro de si um espelho distorcido pelo seu próprio inconsciente. O sumiço pode ser, na verdade, um reflexo da dificuldade dele em sustentar a intensidade de um vínculo verdadeiro. Talvez a perfeição que você enxergava tenha sido apenas a persona dele. E quando a realidade ameaçou expor vulnerabilidades, a fuga se tornou o caminho mais seguro para ele. E aqui está o ponto crucial. Quando você compreende que o desaparecimento não é uma sentença contra o seu valor, mas um sintoma das batalhas internas dele, você começa a recuperar o poder que perdeu. A ausência dele deixa de ser um mistério que você precisa resolver e passa a ser um limite que você escolhe respeitar. Isso é mais do que autopreservação. É um ato de amor próprio, e Jung diria que é um passo essencial no caminho da individuação. Homens que desaparecem sem explicação, muitas vezes não fogem de você, mas daquilo que você desperta neles. Jung afirmava que o encontro entre duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. E nem todos estão prontos para a transformação que um vínculo autêntico exige. O medo da intimidade não é sobre o outro ser inadequado, mas sobre a ameaça que essa intimidade representa para a estabilidade frágil do próprio mundo interno. Na psique masculina, a pressão social para ser autossuficiente e inabalável pode gerar um bloqueio profundo contra a vulnerabilidade. Mostrar fragilidade, expor dores antigas ou admitir que precisa do outro pode ser interpretado como sinal de fraqueza, mesmo que na realidade seja um gesto de coragem. Esse condicionamento cultural, aliado a experiências traumáticas, pode levar um homem a preferir o desaparecimento a enfrentar emoções que não sabe como lidar. A figura da ânima, conceito central na obra de Jung, ajuda a compreender esse fenômeno. Anima é a representação do feminino no inconsciente masculino, e ela é ativada sempre que um homem entra em contato com sensibilidade, empatia e conexão profunda. Mas se ele não tiver integrado essa parte de si mesmo, o encontro com alguém que desperta sua ânima pode ser esmagador. O sumiço, nesse caso, é uma tentativa de neutralizar essa ameaça interna. Esse afastamento repentino também pode estar ligado à sombra não reconhecida. A sombra masculina pode conter medos, culpas e vergonhas que ele prefere esconder a todo custo. Quando um relacionamento começa a tocar nessas feridas, a reação instintiva é recuar. Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. E nem todos estão dispostos a esse mergulho. Compreender isso não justifica o sumiço, mas oferece uma lente mais compassiva para interpretá-lo. Ao perceber que a fuga dele é, na verdade, uma fuga de si mesmo, você se liberta do peso de tentar ser boa o suficiente para impedir que ele vá. Porque a verdade é que não é sobre você, é sobre a capacidade dele de sustentar a própria profundidade. Quando um homem desaparece, o que vemos é apenas o gesto final. O que não vemos é a teia de mecanismos inconscientes que o conduziram até essa escolha. Jung comparava o inconsciente a um vasto labirinto, onde cada corredor é formado por memórias reprimidas, medos não resolvidos e desejos não confessados. Ao entrar em um relacionamento profundo, ele não está apenas se conectando a você,
está também sendo forçado a caminhar pelos próprios corredores internos. E alguns desses caminhos levam a portas que ele não quer abrir. As fugas emocionais muitas vezes nascem de gatilhos invisíveis. Algo que você disse, um gesto, até mesmo uma sensação de proximidade excessiva pode acionar memórias ou emoções que não têm relação direta com você, mas com experiências passadas. Pode ser a lembrança de uma relação onde ele se sentiu sufocado, o trauma de um abandono anterior ou o medo de perder a própria identidade dentro de uma parceria. Quando esses gatilhos se ativam, o instinto de autopreservação pode falar mais alto que o desejo de permanecer. Jung explicava que o inconsciente, quando não é confrontado, tende a se manifestar por meio de repetições. Isso significa que um homem que desaparece sem explicação provavelmente já repetiu esse padrão antes e, sem perceber, continuará a repeti-lo até encarar a raiz do problema. Ele não está fugindo pela primeira vez. Está apenas reencenando um roteiro antigo, escrito muito antes de você existir na vida dele. Esse comportamento é reforçado por uma ilusão perigosa, a ideia de que sumir é uma solução rápida para o desconforto. No curto prazo, o desaparecimento pode parecer libertador para ele, porque afasta a fonte do gatilho. Mas no longo prazo, o peso do que foi evitado retorna, geralmente de forma ainda mais intensa. É como empurrar sujeira para debaixo do tapete. Cedo ou tarde, o acúmulo se torna impossível de ignorar. Para quem fica, essa compreensão pode ser dolorosa, mas também libertadora. Perceber que você não é a causa dessa fuga, e sim o espelho que a revelou, permite que você saia do papel de culpado e assuma o papel de observador consciente. E, na visão de Jung, esse é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Não participar da repetição inconsciente do outro. Uma das chaves para entender o desaparecimento masculino está na teoria da projeção, tão central para Jung. Ele afirmava que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, tendemos a enxergar exageradamente no outro, para o bem ou para o mal. No início, é comum que um homem projete em você sua idealização de parceira perfeita. Ele não está de fato enxergando quem você é, mas uma versão moldada pelas próprias carências e fantasias. Essa fase pode ser intoxicante para ambos. Ele acredita ter encontrado a mulher que vai preencher todos os seus vazios e você sente que finalmente é reconhecida e valorizada. Mas projeções não são sustentáveis. Com o tempo, a imagem idealizada começa a rachar e por trás dela surge a pessoa real, com defeitos, limites e nuances. É nesse ponto que muitos homens se sentem traídos, não porque você tenha mudado, mas porque a ilusão criada por eles começou a se desfazer. Quando a projeção se quebra, ele se vê diante de duas opções: aceitar e integrar essa nova percepção ou recuar para não lidar com a frustração. Para aqueles que têm medo de confrontar a própria sombra, a segunda opção parece mais segura. E aqui entra o desaparecimento como forma de evitar o confronto interno. Não é a sua presença que o afasta, mas o que a sua presença revela sobre ele. Esse fenômeno também pode funcionar de maneira inversa. Ele pode projetar em você medos e inseguranças que, na verdade, pertencem apenas a ele. Se ele carrega um trauma de abandono, por exemplo, pode interpretar qualquer atitude sua como sinal de que será deixado, mesmo que você nunca tenha dado indícios disso. Essas distorções, criadas pela projeção, distanciam a realidade do relacionamento e alimentam decisões precipitadas. Entender o mecanismo da projeção não muda o fato do sumiço, mas oferece uma bússola para navegar pelo caos emocional que ele deixa para trás. A clareza sobre esse processo permite que você reconheça quando o problema não é seu. E, mais importante, impede que você se molde para caber na fantasia de alguém que não está pronto para enxergar quem você realmente é. Na psicologia junguiana, cada experiência dolorosa é também uma oportunidade de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é.
Isso não significa romantizar o abandono ou justificar a ausência do outro, mas sim reconhecer que a forma como você reage a esse acontecimento pode redefinir seu caminho. Quando um homem desaparece, ele leva algo embora, mas também deixa algo valioso, um espelho que revela onde você ainda precisa se fortalecer. O sofrimento inicial pode ser esmagador. Você sente a necessidade quase física de respostas, e a mente se perde em uma busca incessante por explicações. Mas aos poucos, se você permitir, essa energia pode ser redirecionada para dentro. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A dor se torna o gatilho para uma jornada de introspecção, onde você começa a perceber que o verdadeiro abandono que precisa evitar é o de si mesmo. Esse é o momento de reconhecer a diferença entre valor próprio e validação externa. Quando você entende que não é o desaparecimento do outro que define a sua importância, começa a reconstruir sua identidade com base em fundamentos mais sólidos. Isso não é um processo rápido e muitas vezes exige coragem para revisitar feridas antigas que, assim como as dele, ainda não foram completamente curadas. Ao encarar essa experiência pela lente da psicologia profunda, você percebe que a ausência dele é apenas um capítulo e não a narrativa inteira. O sumiço, por mais injusto que pareça, pode ser o impulso necessário para que você rompa com padrões de apego, dependência e autossacrifício. Ele pode ter saído sem avisar, mas você pode escolher sair dessa história com consciência. E talvez a lição mais poderosa seja esta: nem todos que chegam na sua vida estão prontos para ficar, mas todos, de alguma forma, deixam algo que você pode usar para crescer. No fim, a verdadeira vitória não é trazê-lo de volta, mas sim se tornar tão inteira que a ausência dele já não seja um vazio, mas apenas um espaço livre para quem realmente souber permanecer. Chegar ao fim dessa reflexão não significa apenas encerrar uma história. É, na verdade, o convite para iniciar uma nova etapa de compreensão e fortalecimento. Quando compreendemos que o desaparecimento dele não foi um fim definitivo, mas uma revelação das sombras internas que ambos carregam, abrimos espaço para que a luz do autoconhecimento penetre onde antes havia dúvidas e dores. É nesse despertar que reside o poder real, não em prender quem se foi, mas em libertar-se do ciclo de espera e incertezas. A ausência inesperada, embora pareça uma lacuna intransponível, pode ser o espelho que você precisava para olhar para dentro de si mesmo e reconhecer sua própria força. Jung nos ensinou que a jornada mais profunda é a da individuação e que essa trajetória se constrói nas crises, nos confrontos com o desconhecido que habita cada um de nós. Portanto, cada silêncio dele é um convite para você se tornar mais inteira, mais consciente e, sobretudo, mais livre. Não permita que o sumiço se transforme em um cárcere emocional. Transforme essa dor em combustível para a sua evolução. Permita-se crescer, curar e descobrir que o verdadeiro valor não depende da presença do outro, mas da sua capacidade de se honrar, se respeitar e se amar, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Afinal, a ausência de quem parecia perfeito pode ser a presença do que você realmente precisa, você mesma, em sua essência mais autêntica. Se essa história ressoou com você, se despertou alguma emoção ou fez pensar diferente sobre suas próprias experiências, saiba que você não está sozinho e cada comentário, cada compartilhamento é um passo para construir uma comunidade que entende e acolhe as dores invisíveis que todos carregamos. Por isso, se quiser continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua voz é essencial para que essa conversa cresça e ajude cada vez mais pessoas. Lembre-se, não é o desaparecimento dele que define quem você é,
mas a forma como você escolhe responder a essa ausência. Que você encontre coragem para olhar para dentro, abraçar suas sombras e caminhar rumo à luz da sua própria individuação. Porque, no fim das contas, a maior perfeição que podemos alcançar é sermos inteiros, mesmo em meio às imperfeições do mundo.